cidade em união, semente sonho, projeto reconstrução. Olá, saúde e paz. Eu sou Alessandra Miranda, secretária executiva da 6ª Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho. E nós estamos, então, nos dedicando a esta websérie que traz, de uma maneira mais específica, o Projeto Popular para o Brasil, o Bem Viver dos Povos. E é nessa dinâmica que a gente se alegra muito e acolhe. Nessa websérie sobre o tema O Brasil que Queremos, Dom Vicente, que ele já é um companheiro, né, de longas datas dessa trajetória das Semanas Sociais, que tem uma atuação muito transformadora na dimensão sociopolítica e econômica, né, do país, e, sobretudo, atua também junto às comunidades de Brumadinho, em Minas Gerais, também é integrante da Comissão da Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dentre outras várias dinâmicas que o senhor atua na defesa da vida dos povos e das comunidades. Bem-vindo, Dom Vicente, com a gente nesse momento de websérie. Muito feliz, Alessandra, de estar aqui com você. Uma saudação especial para o amigo, a amiga que nos acompanha. E agradecer também a Dom Valdecir, que é o presidente da Comissão Sócio-Transformadora, que nos fez o convite, né, em nome de vocês todos que trabalham nesse lindo caminho da 6ª Semana Social Brasileira. Com muita alegria, vamos partilhar um pouquinho da nossa experiência, nossos sonhos. O tema é ótimo. Que Brasil nós queremos? Que projeto de Brasil nós queremos? Exatamente, Dom Vicente. E o momento ele é muito importante, né, para a gente provocar para essa pergunta geradora: que Brasil que temos, que Brasil nós queremos? Então, na primeira websérie, a Virgínia Fontes, historiadora, trabalhou com a gente um pouco dos elementos do Brasil que temos, e agora com você a gente tem a alegria de te perguntar sobre tudo, né, nesse momento tão desafiante. Quando nós falamos em projeto popular para o bem viver dos povos, como é que esse Brasil deveria ser? Então, você colocou algumas frentes de trabalho, eu quero inserir aí também a questão da ecologia integral, porque eu penso que esse ponto ele é transversal. Eu gostaria de, respondendo a sua pergunta, de considerar, já que foi feito aí o Brasil que temos, deve ter tido uma análise de conjuntura mais ampla, mas considerar que essa frase, essa palavra é fundamental, projeto popular. Nós temos um país riquíssimo, uma diversidade cultural, religiosa e também ambiental, as riquezas do nosso meio ambiente. É uma coisa espetacular, só que nós deparamos historicamente, aí, mais de 500 anos já, com esse infeliz domínio de mega projetos que acabam impondo sobre nós, ou tirando de nós a liberdade de decidir, enquanto comunidade, enquanto povo, o nosso destino e a forma de vida. Veja que esse sistema capitalista neoliberal tem imposto sobre nós ritmos de economia que não nos deixam muitas esperanças ou muitas riquezas. A partir, por exemplo, das questões da mineração, a gente sempre tem dito, levam nossa riqueza e deixam o quê? Deixam problemas, morte, deixa poluição, contaminação, falta de água, destruição do meio ambiente, vazio no coração das pessoas. Então, diante dessa realidade, quando perguntam para a gente qual a alternativa, que a gente pudesse respeitar o direito das comunidades, né? Das comunidades de fazer o seu projeto, um projeto de vida. E aí, para isso, a gente precisa de investir, por exemplo, na educação, trazer esse tema da cidadania, para a gente conversar e envolver as pessoas para que elas possam ser corresponsáveis com o destino que nós queremos para o nosso Brasil.
Então, esse bem viver dos povos não pode ser decidido por outros megaprojetos. Precisa nascer de dentro do coração dos nossos povos. Eu diria assim, com muita tranquilidade, que o Brasil deveria ser, inclusive, governado pelos indígenas, pelos quilombolas, pelos pequenos agricultores, porque essa gente, na sua forma de vida já, como costumamos dizer, ancestral, traz riquezas profundas que respeitam o ser humano e respeitam o meio ambiente. Quando hoje nós estamos diante de situações dramáticas, como mineração nas terras indígenas, isso é um problema muito sério. Nós temos alternativa. Veja que onde tem uma comunidade indígena tem floresta, tem água. Onde tem os pequenos agricultores, não tem agrotóxico, não tem veneno, tem uma sabedoria que está no coração dos nossos povos. Eu responderia, então, assim, essa pergunta: quando falamos em projeto popular para o bem viver dos povos, como o Brasil deveria ser? O Brasil deveria ser das comunidades com a sua sabedoria, alguns dizem com as suas sabências, que são espirituais, econômicas, culturais. A gente tem muita coisa bonita nesse nosso Brasil. Basta a gente despertar, ou a gente proteger, ou a gente reconhecer, talvez seja mais justo dizer assim, reconhecer e não violar, porque hoje nós estamos diante desse confronto, um sistema hegemônico, de um capital que visa o lucro e que vai sufocando cada vez mais as nossas experiências territoriais. E aqui, então, eu queria colocar, para terminar essa primeira resposta, uma experiência que eu tenho feito. Nós precisamos disputar a narrativa a partir dos atingidos ou a partir da força de nossas comunidades. Narrativa significa dar voz, trazer a palavra para a mesa, mostrar o rosto do nosso povo, tão diverso, tão plural, mas não deixar ninguém de fora. Esse é o projeto primeiro do Brasil que nós queremos. Ilê, 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 em mutirão, construindo o bem viver. Ilê, 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 em mutirão, construindo o bem viver. Dom Vicente, te escutar é sempre muito interessante, assim, do ponto de vista do testemunho, porque como bispo auxiliar, né, na Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas para além disso, você tem um acompanhamento muito de perto com as comunidades impactadas, né, pelos grandes projetos, né, e um deles é todo esse sistema tão violento da mineração, né? E a sua postura é sempre muito radical, no sentido da raiz dos problemas, na defesa desses povos, e a sua fala nessa primeira resposta, ela deixa isso bem evidente. Eu queria te perguntar, assim, dentro desse cenário que a gente precisa de atuar com urgência, com emergência, mas, sobretudo, com muita capacidade de incidência política, quais são as rupturas e quais são as pontes que nós deveríamos, ou que nós deveríamos colocar como primeira ordem, né, para mudar essa realidade? Que rupturas são necessárias e que pontes nós poderíamos construir para ter esse Brasil que a gente quer com tanta ousadia? Eu creio que nós temos que reconhecer que uma ruptura já está feita, que é essa gigante diferença entre poucos que dominam as riquezas e a maioria que tem que sobreviver de uma forma assim, no extremo dos limites da vida. Então, essa ruptura já está posta, essa polarização já está posta. Isso é uma questão global, mas que no Brasil hoje nós reconhecemos como um grande desafio.
uma elite, muitas vezes, preconceituosa, que começa a incitar muito essa questão do armamento, que coloca a pauta do agronegócio como se fosse uma coisa absoluta, aí vem os agrotóxicos que matam o nosso povo, essa coisa da minério-dependência, que vai cada vez mais entrando para os nossos territórios, devastando a nossa natureza, as nossas florestas, a nossa água, poluindo o nosso ar. Tudo isso é muito claro, como que tem aí uma polarização de quem promove essa economia que destrói, e ao mesmo tempo a gente percebe que na base tem muita gente boa, lutando pelos direitos humanos e da natureza, e sendo até perseguido por causa disso. Então eu diria que nós devemos ser muito claros. Nesse ponto, nós cristãos não podemos deixar de responder à pergunta de que lado nós estamos. Aí, claramente, seja mundialmente ou em nosso país, tem duas posturas que são radicalmente opostas. Quem visa esse lucro de forma egoísta e passa por cima de tudo, das leis, e corrompe, flexibiliza em nome de uma economia que está a serviço de talvez 1%, e aí vai matando os nossos povos. Nós, enquanto cristãos, temos, a partir do Evangelho, uma escolha clara. Nós temos que fazer a ponte com os pobres e com a natureza que grita e clama por nós. Eu até diria para você, amigo e amiga, é uma desconfiança que estou tendo. Comecei a escrever um novo livro agora, que daqui para frente, já que nós não acordamos a tempo, a natureza vai assumindo cada vez mais o comando das coisas. A Terra tem já nos colocado o seu ritmo, ou dado as suas respostas. Eu acho que a grande ponte que o ser humano hoje, no Brasil e no mundo, precisa fazer é redescobrir a sua relação com a criação, com o meio ambiente, com o planeta. Redescobrir de uma forma muito mais orgânica, muito mais sustentável, porque até agora a gente está pensando que a gente pode usar os bens que Deus nos deu de qualquer forma. Não é assim. E nós estamos vendo pandemia, fome, guerras, aquecimento global, como que isso tem sido desastroso para a nossa espécie humana. Então, a partir de agora, a grande ponte que eu proponho, e que eu acho que essa Semana Social Brasileira pode nos ajudar a fazê-la, é reconstruir o nosso endereço enquanto ser humano nessa obra vasta criada por Deus. Qual é a nossa vocação? É de destruir ou é de cuidar, como jardineiros dessa vida? E para isso há posturas concretas. Nós não falamos só de discursos, de teorias. Nós falamos de um jeito mais simples de viver. Nós falamos de, na hora da eleição, a gente saber fazer um discernimento mais profundo de quem é que está apoiando, que tipos de projetos. A gente participar mais enquanto cidadãos, não eleger um candidato e deixar para lá e voltar 4 anos depois. Não, nós precisamos daqui para frente, meu amigo e amiga, de nos empenhar dia a dia para responder essa pergunta. Que futuro queremos? E isso depende de nós não podemos delegar isso só às pessoas que têm o poder ou àqueles que são ricos. Nós precisamos de acender em nós, na força do nosso povo e de cada um de nós, a contribuição que nós podemos dar fazendo essa ponte, sobretudo uma ponte de vida para todos nós e de proteção da casa comum. Ilê, em mutirão, construindo o bem viver. Ilê, em mutirão, construindo o bem viver. Muito bem, Dom Vicente. Eu ficava pensando que a sua fala, ao começar a responder essa pergunta, valorizava a dimensão das rupturas e nos fazia uma crítica assim, muito importante e estruturante sobre o discurso da conciliação e, sobretudo, para a gente perceber que não dá para conciliar
com projetos tão distintos, né? Um projeto é de morte, outro projeto é de vida, um projeto é de participação, o outro projeto é de exclusão, né? E uma exclusão muito violenta, machista, homofóbica, que destrói, né, a capacidade do nosso povo e a diversidade do nosso povo. Dom Vicente, a gente na sexta semana tem feito um caminho nessa perspectiva do Projeto Popular para o Brasil, muito voltado para a dinâmica da construção e da valorização a partir das resistências populares, justamente aonde o senhor diz que é onde a gente deve fazer pontes, né? Se a gente for trazer essa metáfora de ninguém solta a mão de ninguém, algumas mãos a gente precisa de soltar sim, e outras a gente precisa de apertar e não largar mais, e aí você traz de uma maneira muito solidária, né, as mãos que a gente deve segurar nesse caminho, que são dos povos, de fato, que estão sendo vítimas, né, desse genocídio que a gente tem vivenciado. E a gente quer isso tudo com esperança, né? A dinâmica do esperançar, que é a dinâmica do esperançar de Paulo Freire, nos coloca numa ação coletiva, ousada, participativa, para a gente ter esse Brasil que a gente quer. Então, a minha pergunta agora é, o que é esperançar nessa vivência, nessa experiência sociotransformadora da dimensão da igreja? Porque nós estamos aqui, a iniciativa da sexta semana é uma iniciativa da Igreja do Brasil, da CNBB, com parceiros, parceiras, e então, como é que é essa dimensão, como é que é o esperançar nessa dimensão para nós, né? Mas a gente queria escutar de você, como bispo, como é que você vê isso? A esperança é essa coisa que você falou muito bem, é dar as mãos com a vida, e aí nós temos, eu gostaria de lembrar, para a gente não ficar só nas teorias, esperançar é abraçar os movimentos sociais, é ver as suas lutas cotidianas, e perceber que desde dentro da igreja, como nos pede Francisco em tantos documentos importantes, como eu já disse, Laudato Si na conversão ecológica, Fratelli Tutti na conversão cultural, Evangelii Gaudium na conversão eclesial, que a gente não tem todas as respostas, que a gente precisa de andar de mãos dadas para dentro com essas redes que nós estamos tecendo eclesiais, muitas, ecologia integral e mineração, REPAM, CNBB, Pacto pela Vida e pelo Brasil, as diversas dimensões sociotransformadoras da nossa igreja, e tem tantos, solidariedade em rede. Veja como nós estamos costurando em vários lugares trabalhos maravilhosos que são coletivos. A primeira palavra do esperançar é coletivo. Não existe esperança egoísta. O egoísmo é sem esperança, porque ele mata, ele fecha. Só é possível dialogar, só é possível construir o amor em rede quem tem esperança. Os autoritários, os ditadores, os que são partidários de armamento, de matar as pessoas, de racismo, de preconceito sexual, de machismo, de preconceito cultural. Quem se julga maior, quem se julga dono, não tem esperança. Esperança... Eu escutei isso recentemente de uma pessoa muito importante da igreja. Os países mais ricos têm muita coisa, têm bens, vivem até de forma confortável, mas em muitos casos não são felizes, porque a felicidade exige justiça. Sem justiça não há esperança. Eu diria que sem justiça não há felicidade. Eu diria que sem justiça também não há esperança, porque a gente fica enredado nas cadeias do egoísmo, do lucro, do acúmulo. O que o acúmulo faz? Ele mata. O que o amor faz? Ele divide, ele multiplica, ele expande. Então, eu diria que para nós, muito concretamente, o cristão tem que participar de comunidade, criando laços de amor e de amizade. E hoje nós temos muitos grupos, dentro da igreja e fora da igreja, que estão lutando por um mundo melhor, por um Brasil melhor. É identificar essas redes e abraçá-las e acolhê-las e dar as mãos, porque é isso que é esperançar. Esperançar é construir horizontes coletivos de vida
para todos e de proteção ao meio ambiente, de transformação do nosso cuidado com a casa comum. Para mim é isso, esperança. Se estamos juntos, há futuro para a nossa vida e para o nosso país. Mas se nos colocamos nessas posturas autoritárias, imagina metralhar um inimigo, banir e julgar uma categoria fria sobre o outro para eliminá-lo, isso é sem esperança, isso é morte, isso é guerra. Isso é guerra. O cristão, o católico, ele tem que trazer para dentro o amor, né, a partilha, a solidariedade. Eu ficava lembrando de Dom Pedro Casaldáliga, que cantava Viva a Esperança, e a esperança era para ele um horizonte assim, muito concreto, né? Que ele falava que a gente pode perder tudo, menos a esperança. E aí, Dom Vicente, a gente te conhece também por seu bom gosto na perspectiva cultural, né? Assim, você sempre faz a defesa da cultura popular, da poesia, da música, e a gente acaba desconfiando muito de quem não gosta de arte, né? E que bom que você gosta de arte. Então, a gente queria pedir para que dentro desse nosso diálogo você pudesse trazer uma palavra para a gente, para nos ajudar a alimentar a esperança nesse caminho. Obrigado pelo bom gosto. Eu vejo que eu sou muito sincero num caminho muito também pessoal que eu faço, né? Desde criança, né? Pela poesia, pela música. Então eu fui também me compondo nessa história como um poeta e faço algumas canções também com as minhas poesias. E eu partilho então especialmente hoje esse livrinho aqui da expressão popular, Brumadinho 25 a todo dia. Eu estou gravando esse programa também diretamente de Brumadinho. Uma poesia que tem nesse livro que se chama Fio de Esperança. Se olho para o chão e vejo desprezado, sem amparo, um pobre irmão, nossa casa comum, o paraíso natural, quando vejo também, maltratado pelo lucro, ânsia de vintém, aflora dentro de mim uma dor aguda e seria estranho se não fosse assim. A Bíblia Sagrada faz outra vez soar na alma o sino de que Deus se faz menino e que da vida, mesmo que velho e corrompido seja o tecido, permanece o fio, sem desvio. O verbo da carne que aguarda tão discreto o momento certo para tecer em nós de mãos dadas a veste da paz, sem escravidão, na manjedoura do coração. Especialmente nessa semana que a gente, né, tem vivido todas as dimensões dessa vida, então, que a gente possa esperançar, né, sobretudo numa esperança que seja mobilizadora de uma solidariedade concreta. Então, Dom Vicente, a gente agradece muitíssimo por sua presença, sobretudo por sua existência, uma existência corajosa, dinâmica, solidária, cheia de ternura no meio da gente e que nos inspira muito. Então, a gente agradece pela sua contribuição nesse mutirão. E também, Alessandra, para acrescentar no currículo que você apresentou, uma pessoa também muito frágil, muito... que necessita de muita oração, porque num tempo de tantas vulnerabilidades, eu também procuro sempre reconhecer as minhas fragilidades também enquanto ser humano. Eu creio que alguém me perguntou outro dia, o senhor acha que tem alguém que está totalmente bem hoje? Eu pensei e falei, eu acho que totalmente bem, quem tiver, não está bem. Não está bem, porque a gente atravessa muitas questões, muitas dúvidas, porque nós estamos numa encruzilhada e somos solidários também nisso. Então vamos juntos, construindo nossos passos com muita... uma humildade rebelde, né? Não uma humildade passiva, mas uma humildade que propõe, que inquieta, porque nós também estamos em construção da nossa vida. Então, muito obrigado por participar com vocês da 6ª Semana Social Brasileira, pensando um tema tão importante, o Brasil que queremos, um país do bem viver para os nossos povos.
Muito obrigada, Dom Vicente. Nós convidamos a todos, todas que continuem nos acompanhando com as webséries. A próxima nós iremos refletir sobre o bem viver dos povos. Então, o que a gente está dizendo, né? Quando a gente está falando de bem viver e a gente ainda agrega o bem viver dos povos, né? De uma maneira muito mais particular dentro do movimento popular que a gente tem mobilizado. Até mais, fiquem bem, cuidem-se, saúde e paz. Campo e cidade em união, semente, sonho, projeto Reconstrução.